Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Loz Rezende. Loz se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero continuar a falar da mostra Truffaut por completo, tá? Truffaut por completo, que passou lá na Estação Net Botafogo, teve uma repescagem, tá? E hoje eu quero falar de um filme que eu já vi há muito tempo também, tá? Estou repetindo esse filme, tá? Intitulado O Homem que Amava as Mulheres. Gente, o plot desse filme é uma coisa muito simples, tá? É um filme que deve ter sido feito ali para meados de 1977, mais ou menos, tá? E é um filme sobre um cara que adora mulheres, ele vive cantando 1000 mulheres, ele tem 1000 casos pra lá, 1000 casos pra lá, pra cá, né? E ele fica ali, né? Conversando com essas mulheres, ele fica ali paquerando essas mulheres, coisa e tal, né? E é um filme que hoje, sei lá, gente, é um filme que de repente hoje não seria cancelado, né? Porque aquele cara garanhão, aquele cara galinha que fica correndo atrás de um monte de mulher, a mulher tudo dando mole pra ele, cada mulher mais linda do que a outra dando mole pra ele, né? Ele tem uma lábia muito boa, né? Mas ao mesmo tempo também, né? É um filme do Truffaut, né? Ele tem que ser um sujeito atormentado, né? E aí ele começa a colocar todos os casos dele numa memória, ele começa a datilografar isso, ele começa a criar um romance, né, baseado na vida dele, né, e ele quer que esse romance inclusive seja publicado, né, e aí você vai ter essa situação dele o tempo todo ali vendo todo aquele rosário de mulheres ao longo do filme, né? Na verdade, né, o filme acaba sendo muito mais um filme de mulheres, né, dessa grande variabilidade de mulheres que você vê ao longo do filme, essa grande variabilidade de personagens femininas ao longo do filme, né? E ele, como o garanhão da história, fica canalizando tudo aquilo ali. Talvez as personagens femininas do filme, né, elas sejam mais interessantes do que o próprio personagem principal. É claro que o personagem principal tem a sua construção, né? Ele tem as suas angústias, tem as suas, vamos dizer assim, pretensões, desejos, coisa e tal, né? Ele teve um caso, por exemplo, que afetou muito ele, né? Porque parece que ele fica trocando de mulher como se trocasse de roupa, mas teve um caso dele que ele acabou ficando muito focado naquela mulher, ele não conseguiu se esquecer daquela mulher, coisa e tal, né? E você vai vendo ele trocando, né, fazendo esse rosário de personagens femininas ao longo do filme. O filme é interessante, né, por ele, tá? Por ele, que é um personagem complexo, né, que tem esse objetivo de publicar um livro, tá? Que é uma coisa que a gente não vê muito por aí, né? As pessoas muito preocupadas em publicar um livro, né? Você vai ter até uma editora uma mulher da editora, né, que estava negando, né, o livro dele, que ela vai vestir a camisa dele, coisa e tal, vai ser mais uma das amantes dele, aquele negócio todo, né? E a forma como que o filme termina é com ele, o filme começa, né, com o enterro dele, com aquele rosário de mulheres lá indo no enterro dele, né? E o filme termina mostrando como é que ele acaba morrendo também, né? E a própria editora, a mulher que trabalha na editora, né, no caso, né, ela também vai no velório dele, no enterro dele, coisa e tal. Ela fica lá discutindo, né, antes dele morrer, como ele deveria publicar ou não o livro, coisa e tal. E o filme é basicamente isso, gente. Não tem muito o que falar desse filme, não. Você só vai vendo esse personagem aí, né, construindo essas relações, construindo essas paqueras, né, as mulheres aceitando ele muito facilmente, né, pra ficar com fama mesmo de que ele era aquele garanhão, mulherengo, coisa e tal, que conseguia conquistar todo mundo na base da conversa, na base da lábia. Sabemos que o mundo real hoje em dia, né, praticamente, sei lá, gente, 40, 50 anos depois que esse filme foi feito, tá? Tá bem diferente, né, disso, né? E é uma visão também muito masculina, né? Uma visão também que a gente tá vendo ali o cara ali, né? Esse personagem principal ali que tá ali conseguindo um monte de mulher pela rua, né? Sei lá, gente, eu não vejo o mundo mais hoje em dia dessa forma, não, tá? E eu não sei se esse personagem hoje em dia será um personagem tão popular assim, tá? Talvez haveria, vamos dizer assim,
uma reclamação, uma grita, né, mesmo, contra a forma como as mulheres são retratadas nesse filme, né? Como se elas fossem parte integrante desse enorme harém desse cara, né? E todas elas ali muito mansinhas, muito compreensivas com ele, coisa e tal, tá? Você vai ter um caso ou outro de mulheres que são um pouco mais difíceis, claro, tá? E de personagens que vão ser um pouco mais complexas, né, no caso, né? Mas ainda assim fica aquela fama de que ele era o cara lá, o gostosão, que pegava todo mundo muito fácil, entendeu? E que as mulheres, a grande maioria delas ali, tava praticamente submissa à lábia dele, à conversa dele, né? E isso hoje em dia já não tá mais assim, né? É um filme, acaba sendo um filme datado no final das contas, né? Se a gente parar pra pensar, né? Hoje em dia as coisas são bem mais diferentes do que esse filme tá querendo retratar. De qualquer forma, né? É um filme que mostra um pouco o zeitgeist da época, né? Que é essa coisa do francês, que o cara apaixonado, o francês que agora que gosta de ter muita mulher, aquele negócio todo, né? Ele acaba eivado a condição de um protagonista até um tanto quanto heróico no final das contas. Não um cara com defeitos, mas um cara heróico, né? No final das contas, né? Quando isso poderia ser visto muito mais como defeitos. Tem outros filmes do Truffaut que mostram esse que mulherengo do homem como um defeito, como A Noiva Tava de Preto, por exemplo, né? Que eu vou, inclusive, conversar aqui com vocês, tá? Mas nesse filme, não. Nesse filme, o conquistador, o cara tá realmente ali. A coisa do conquistador que pega todo mundo é uma coisa um tanto quanto virtuosa nesse filme, tá? E isso daí, gente, tá passado, né? Tá datado já, né? Não é mais assim hoje em dia. De qualquer forma, fica a dica aí, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima. C'est donc en jouant avec Ginette que je me suis aperçu que la compagnie des femmes m'était indispensable. Sinon, leur compagnie, en tout cas, leur vision. Pour moi, rien n'est plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Il y a celle qui file rapidement vers un but, peut-être vers un rendez-vous. Il y a celle qui se promène avec sur le visage un air de loisir. Certaines sont si belles vues de dos que je retarde le moment d'arriver à leur hauteur pour ne pas être déçu. À vrai dire, je ne suis jamais déçu, parce que celles qui sont belles de dos et moches de face me donnent une sensation de soulagement, puisque malheureusement, il n'est pas question de les avoir toutes. Elles sont des milliers tous les jours, à marcher dans les rues. Mais qui sont toutes ces femmes? Où vont-elles? À quel rendez-vous? Si leur cœur est libre, alors leur corps est à prendre. Il me semble que je n'ai pas le droit de laisser passer la chance. La vérité, je vais vous la dire, elles veulent la même chose que moi. Elles veulent l'amour. Tout le monde veut l'amour. Toutes sortes d'amour. L'amour physique et l'amour sentimental. Ou même simplement la tendresse désintéressée de quelqu'un qui a choisi quelqu'un d'autre pour la vie et ne regarde plus personne. Je n'en suis pas là, moi. Je regarde tout le monde. Comme certains animaux, les femmes pratiquent l'hibernation. Pendant 4 mois, elles disparaissent, on ne les voit pas. Au premier rayon de soleil du mois de mars, comme si elles s'étaient donné le mot, ou comme si elles avaient reçu un ordre de mobilisation, elles surgissent par dizaines dans les rues, en robe légère et talons hauts. Alors la vie recommence. Enfin, on peut redécouvrir leur corps et différencier 2 catégories. Les grandes tiges et les petites pommes. Voici une grande tige. Une petite pomme. Une belle jambe, c'est très beau, mais je ne suis pas ennemi des chevilles épaisses. Je peux même dire qu'elles m'attirent, car elles sont la promesse d'un évasement plus harmonieux en remontant le long de la jambe. Les mystères de la poste. Insondable. Insondable. Les jambes de femmes sont des compas, sont des compas. Les jambes
jambes de femme sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son équilibre et son harmonie. Je me suis rendu compte récemment qu'en hiver, je suis attiré par les grosses poitrines, alors qu'en été, les poitrines modestes me conviennent parfaitement. Voilà deux petites pommes qui se tiennent par le bras. Mais qu'est-ce qu'elles ont, toutes ces femmes? Qu'est-ce qu'elles ont de plus que toutes celles que je connais? Eh bien, justement, ce qu'elles ont de plus, c'est qu'elles sont des inconnues.